É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre terapia vibracional, falando sobre biorressonância, Psyche, EFT, Ho'oponopono, enfim, são tantas técnicas que a gente usa. E por quê? Aquela que vai atender o teu melhor objetivo, a tua necessidade, né? Quando a gente pensa em mudança é um processo extremamente difícil. Tomar consciência das nossas dificuldades e querer, a partir daí, fazer alguma mudança, já é 50% do caminho. Em contrapartida, a gente tem uma maneira de funcionar onde a gente mantém, num processo de repetição, aquele comportamento. Então, mesmo que você não goste de um determinado comportamento, quando você percebe, você já está fazendo. Às vezes você até se compromete, não vou fazer mais tal coisa, não vou falar aquilo. Quando você vê, você está falando, você está fazendo. E por que isso ocorre? Porque na nossa vida, de uma maneira geral, a gente vai desenvolvendo um jeito de funcionar, né? Desde pequenininho. Então a gente descobre que se eu chorar, e se eu chorar muito, a minha mãe rapidinho me resolve lá o problema, ou troca minha fralda, ou me dá uma comida, ou dá a bolacha que eu queria e até então ela tinha dito que não. Então a gente vai desenvolvendo ferramentas ao longo da vida e vai aprimorando essas ferramentas, né? Então, antes eu percebia que eu tinha que chorar. Depois, adolescente, eu já sei que chorar não funciona mais. Então, eu tenho que tentar conversar com meu pai, com a minha mãe, de um jeitinho mais... Ai, mãe, por favor, deixa, pelo amor de Deus. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Pelo amor de Deus, mãe, essa é a melhor coisa do mundo. Ou seja... a gente vai criando estratégias, né, diferentes para atingir os nossos objetivos. Aí você vai trabalhar, claro que com o teu chefe você não pode dizer, ai, pelo amor de Deus, deixa eu fazer. Com o chefe não dá, você vai ter que ter uma argumentação melhor, uma postura mais adequada, mesmo que você fique emocionado, sinta raiva, tenha vontade de chorar, não dá para fazer isso na frente do chefe. Quando a pessoa chega no meu consultório, ela chega com uma série de dificuldades na sua vida de uma maneira geral. Por quê? Porque essas estratégias que ela vem desenvolvendo ao longo da vida não estão funcionando. Pelo menos algumas não estão funcionando. Quando essas estratégias não funcionam, elas geram conflito, elas geram angústia, né? Então, o meu trabalho profissional já não está tão legal, eu não estou conseguindo a promoção que eu gostaria. Em casa, eu estou com conflito lá com meu pai, com a minha mãe, ou com o meu marido, ou com os meus filhos, enfim. A vida começa a colocar no nosso dia a dia dificuldades, adversidades, problemas, conflitos. E, lógico, cada um vai resolvendo, né, do seu jeito, daquele jeito que aprendeu e que funcionou, até aquele momento funcionou. Quando que não funciona? Quando a gente percebe que não dá mais certo. Eu tento falar com o meu chefe, mas eu nunca atinjo o meu objetivo. O meu chefe, eu acabo fazendo sempre o que ele quer. Eu vou me relacionar com o meu marido e sempre dá confusão, briga, atrito. Eu nunca consigo dizer para ele exatamente o que eu gostaria de dizer. E assim vai, né, em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente chega nesse impasse, nessa dificuldade, o que acontece? Você precisa de recurso, de novas ferramentas, de novas estratégias. E aí é onde entra essa tomada de consciência e essa mudança que eu me refiro, né? Mudar não é fácil. Primeiro, pelo padrão que a gente está acostumado. Segundo, fazer algo novo assusta. Tem muita gente que, diante de uma situação nova, de um obstáculo novo, de um desafio novo no trabalho, paralisa. Fica extremamente paralisado e você não consegue dar um passo, ou se dá, o medo é tamanho que a tua resposta acaba não sendo adequada. Ou seja, de uma maneira geral, a gente começa a ter várias dificuldades ao longo do caminho. Por quê? Porque você começa a usar as mesmas ferramentas que você usou a tua vida toda. E aqui agora está gerando conflito. Quando você vai para o consultório, a biorressonância, ela trabalha com um equilíbrio através do teu corpo, né? Então, quando a gente faz esse trabalho de biorressonância, são equipamentos onde eles fazem uma leitura eletromagnética do teu corpo. A gente conecta sensores, né? São 3 tipos de equipamentos diferentes. Então, assim,
Tem alguns que a gente conecta sensores no pulso, tornozelo e cabeça. Tem outro que a gente conecta nos dedos e coloca um fone de ouvido e você recebe uma luz. Então, dependendo do equipamento, e o princípio básico é o mesmo. Ele vai fazer uma leitura no teu corpo como se fosse um scan. Quando você passa um antivírus no teu computador, ele faz uma leitura em todos os programas que tem lá no seu computador e diz, olha, nesse arquivo tem lá um problema X, no outro arquivo tem isso. É isso que o equipamento faz. Ele faz uma leitura como se fosse um scan no teu corpo todo e ele vai me dizendo aonde estão os pontos em desequilíbrio. E, ainda bem, o próprio equipamento, ele me dá a possibilidade de tratar. Então, ele me dá qual é a melhor abordagem, qual é a melhor terapia para você naquele momento dentro do equipamento. Então, aí eu vou clicando de acordo com o que vai surgindo a tua necessidade. De acordo com a tua necessidade, vão surgindo possibilidades de terapia e a gente vai dando clique, um clique atrás do outro e com isso você começa a se sentir mais leve, mais calmo, mais tranquilo, mais relaxado. A gente consegue avaliar, quando a gente faz a biorressonância, a gente consegue avaliar que tipo de desequilíbrio você tem, se está no campo físico, no mental, no emocional, no energético, o que está conectado o teu problema hoje, porque assim, hoje a gente busca muito resolver o problema, mas e a causa dele? Né? O que está por trás disso? Às vezes a pessoa chega com um determinado sintoma e quando a gente começa a tratar, o objetivo, o foco é outra coisa. E é isso que a gente precisa tratar, porque na medida em que a gente trata o foco do problema, o sintoma desaparece. Então aquela dor desaparece, aquela inflamação, aquele estresse, aquela insônia, tudo vai entrando nos eixos. E na medida em que vão entrando nos eixos, vão se ajeitando, você vai se sentindo bem e vai ficando mais saudável, mais equilibrado. Então, é um equipamento onde reduz muito o teu nível de estresse, melhora a tua qualidade de sono. A gente tem a possibilidade também de fazer um tratamento à distância. Os tratamentos à distância, eles dão resultado, é muito interessante, porque a gente faz na hora da sessão, a gente vai falando, se vendo, né? Hoje tem várias ferramentas que a gente pode fazer isso. Eu conecto o equipamento com a tua frequência e como que isso é possível, né? Trazendo um pouco mais de conhecimento para vocês. Quando a gente vai tirar um documento, lá quando tem 14, 15 anos, o RG, uma carteira profissional, tem lá os teus dados básicos, tem a tua digital, né? Então, essa digital é única. Não tem ninguém nesse planeta que vai ter uma marca digital como a minha, como a sua ou como a de qualquer outra pessoa. Essa marca digital, física, quando a gente coloca num documento, ela identifica você em qualquer lugar do planeta. Quando eu falo de fazer uma terapia à distância, eu estou falando de pegar a tua digital energética. O que é isso? Então, todos nós pensamos, sentimos e fazemos e temos as nossas ações a partir da conexão do nosso pensamento e das nossas emoções. Isso forma a nossa digital energética. Pode ser gêmeos, podem pensar muito parecidos ou iguais em algumas situações, mas são diferentes. A digital física é uma e a digital energética também é outra, independente dos dois. Então, dos dois serem gêmeos, claro. Então, o que acontece, né? Você tem o mesmo código genético, tá tudo bonitinho, mas você pensa diferente, você age diferente. Isso é muito comum. Então, quando eu faço essa terapia à distância, o que ele faz? Ele pega a sua frequência, e a sua frequência é única. O equipamento, ele tem um padrão de mais de 20 mil pessoas que ele consegue me dizer o que é bom, o que não é, o que está saudável, o que não está. E quando eu faço a terapia em você, ele consegue me dizer qual é o nível de desequilíbrio, onde está relacionado, principalmente o que eu faço para tratar e se o meu tratamento foi eficiente. Tem isso também. E o que eu gosto da biorressonância é que, assim, mesmo que eu não esteja bem, que eu esteja triste, que eu esteja, sei lá, vivendo algum problema que está dificultando, sei lá, meu lado emocional, o equipamento, ele elimina qualquer problema
pessoal que eu tenha em relação a você. Então, o teu tratamento é sempre 100%. A gente consegue avaliar da hora que você deita até a hora que você levanta da maca. Por quê? Porque nesse período a gente vai fazendo várias sessões, várias terapias, e com isso você vai se sentindo bem. Algumas não desbloqueiam, e não desbloqueiam por quê? Porque eu tenho que trabalhar outros pontos, e aí, lógico, né, com conhecimento você vai buscando outras alternativas de tratamento para que você fique bem. Esse equipamento, ele vai me dar um norte. Então, assim, quantas sessões você vai precisar? Se eu vou ter que usar outras abordagens, óbvio, né? Que tem também a minha experiência como terapeuta, como coaching, como psicóloga, enfim. E isso ajuda muito no trabalho. Porque às vezes você identifica coisas que você precisa trabalhar um plano de ação para a pessoa atingir o resultado que ela quer. E aí eu vou usar uma técnica do coaching. Então, dependendo da tua necessidade, do teu objetivo, associado ao equipamento e à minha experiência, a gente vai definir um plano de trabalho para você, um plano de mudança para você, que não é fácil, mas é possível. E é esse plano de mudança que naturalmente a gente vai começar a desenvolver e você vai começar a ficar bem. Meus telefones, quem tiver curiosidade, quiser conhecer esses equipamentos que são muito bons, é 50 49 0863, 50 49 0863, ou terapia vibracional sp.com.br. Também vocês podem entrar no site, lá tem o link com o YouTube, que é a Lucia Arantes. Lá vocês também podem acessar, ver depoimentos de clientes, enfim, ter bastante informação sobre o que é esse trabalho. Esse trabalho, quando eu falo de processo de mudança, é importante que, além do equipamento, óbvio, que ele me dá várias informações sobre você, várias possibilidades de que você amplie o teu leque de conhecimento. Agregado ao processo de mudança, tem várias técnicas, como eu disse no início. Então, quando eu uso o Psyche, o que é o Psyche? O Psyche é uma técnica onde a gente vai trabalhar exclusivamente o teu lado inconsciente. Mesmo que você leia uma afirmação e diga, nossa, sou ótimo nisso, e o teu corpo responder que não, você não é ótimo nisso, eu vou desbloquear. E o Psyche, ele me dá uma vantagem. Sabe aquele processo? Às vezes você quer falar alguma coisa e você trava, dá aquela travadinha e não falei. Eu tinha que fazer tal coisa, quando eu vi, não fiz. Português, matemática, inglês, todas as nossas travas, que quando você vê, você fala, vou ter que fazer isso. Essa técnica me ajuda muito, porque ela desbloqueia. Então, essa paradinha que a gente dá do falo ou não falo, você não tem mais, você vai lá e fala. Quando você vê, você já falou. Quando você vê, quando você se dá conta, você já fez. Isso é muito importante, porque está num nível de programação muito mais profundo. E quanto mais profundo os nossos bloqueios, as nossas resistências, mais difícil é o acesso consciente. Para eu fazer qualquer mudança, eu tenho que ter consciência. Então, eu sei que eu não falo de uma maneira legal com o meu chefe. E o meu chefe nunca me dá um de acordo, está sempre me dando bronca. Então, eu tenho consciência disso. Agora, o que eu faço e como eu faço? De que forma eu falo? Né? Eu coloco muita emoção, eu sou muito prolixa, eu falo muito, eu não sou objetiva. O que é que está pegando? Isso é tomada de consciência. A partir do momento que eu tenho consciência, eu tenho que desenvolver uma habilidade para controlar minha fala, falar menos, falar mais pontualmente, ser mais clara, mais objetiva, mais assertiva, respeitar mais o limite do outro. Aí é treino. Então, eu tenho um problema, eu tomo consciência do problema e eu começo a executar um outro jeito de funcionar. Esse outro jeito de funcionar, eu tenho que estar consciente o tempo inteiro. Então, não dá para, agora eu vou falar com o meu chefe diferente e não me preparo para esta conversa. Não existe isso. Você vai ter que se preparar, você vai ter que ter um mapeamento na tua cabeça do que você vai falar, como você vai falar, e você vai sair da conversa com a sensação, atingir meu objetivo ou não, conseguir fazer isso ou não. Se não, o que eu tenho que desenvolver
para conseguir fazer isso. Então, por exemplo, eu vou lá falar com o meu chefe, eu tenho um roteirinho todo certinho. Chegou na hora, o chefe me fez uma pergunta, ou me colocou numa situação que a emoção me tomou de tal forma, eu fiquei com medo, fiquei apavorada. Aí eu travei. A gente chama isso de um obstáculo interno. Então, o que aconteceu internamente que me dificultou dar sequência para o meu plano de ação e não conseguir atingir o meu objetivo? É isso que a gente vai trabalhar. Tem um obstáculo externo também. Eu preciso falar com o meu chefe. Vou olhar meu e-mail. De repente, eu estou olhando o Facebook, fico lá 2 horas, perdi o horário e o cara foi embora. Obstáculo externo. Quer dizer, eu busco meios de distração, né? Às vezes isso pode ser trabalho, excesso de trabalho. Aí a gente vai perceber que você tem uma dificuldade de falar não. E a tua dificuldade de falar não faz com que você se sobrecarregue. E você se sobrecarregado, você atrasa o prazo das entregas que você tem que fazer. Ou seja, às vezes a gente vai ter que trabalhar mini competências para te desenvolver determinadas habilidades. Por exemplo, aprender a falar não com assertividade e não se sobrecarregar para conseguir entregar o que você precisa. Eu estou falando de coaching. Nós já mudamos do Psyche para o coach. Quando você está na minha frente, o objetivo é entender qual é a tua necessidade. Então, as pessoas normalmente chegam lá com N problemas. Eu tenho isso, tenho aquilo. Quando não é muito físico, é mais na questão emocional, a gente pode mapear por onde você quer começar. Né? Eu tenho muita dor, eu tenho muito mais a questão física, então nós vamos focar no físico. Aí, físico melhorou, quer focar no emocional? Vamos trabalhar o emocional. Quando a gente determina um objetivo, o meu resultado final é quando você atinge o seu resultado. Quando você melhora a tua dor, quando você consegue falar adequadamente com o teu chefe, quando você consegue ter aquela promoção que você quer, esse é o resultado da terapia. Lógico que quando você tem um caminho, quando você faz um planejamento de longo ou médio prazo, nós não vamos ficar juntos todo esse período. Meu objetivo é te ajudar a melhorar o teu dia a dia. Te ajudar a ampliar o teu foco, a tua percepção. Quando você olha um problema, você conseguir ver esse problema de outro ângulo. Porque quando você olha de outro ângulo, você não está repetindo o padrão que você está acostumado. Se a gente entra no piloto automático, acabou. Né? Você entrou no piloto automático, você vai reagir simultaneamente. Eu costumo brincar com os meus clientes que o nosso cérebro ele tem um mecanismo de automatização, que não é brincadeira, isso é verdade. Quando não sei se você faz oração todos os dias, mas é muito comum as pessoas que rezam lá o Pai Nosso todos os dias, começam lá, Pai Nosso, estás no céu, de repente vem um pensamento assim, amanhã de manhã eu tenho que fazer não sei o quê, e aí a mente já começa a flutuar, né? Amanhã eu vou fazer não sei o quê, e ela escuta lá no fundo, amém. Não rezei. Aí vem a culpa, lógico, né? Sem culpa não tem graça. Aí você começa a rezar de novo. Pai nosso, estás no céu. E vai até o pão nosso. Dali a pouco entra outro pensamento. Amanhã, escuta o amém. Se você não mantiver bem a tua consciência durante a oração inteira, a tua mente consciente, ela vai focar em outra coisa, porque entra no piloto automático. Quando entra no piloto automático, a gente simplesmente faz. Um outro exemplo. Quando a gente vai aprender a nadar, né? É um sufoco respirar. Por quê? Porque você tem que inverter a respiração. Você puxa o ar pela boca e solta pelo nariz. Não é isso que a gente faz aqui. A gente inspira pelo nariz e solta pela boca. E na medida em que você começa a treinar, aprendendo a nadar, lógico, você dá lá 4, 5 braçadas e fica morrendo de falta de ar e sufoca, até você conseguir criar esse automatismo, essa mecânica de entrei na água, o meu cérebro inverte o meu padrão de respiração e eu não me preocupo mais se eu estou respirando pela boca, pelo nariz, se eu estou com falta de ar ou não. Eu simplesmente nado. Por quê? Porque automatizou. Quebrar esses automatismos é muito difícil, precisa de consciência, que é o que eu falei na hora da oração. Se você tiver consciência 100% do tempo, você vai conseguir fazer diferente. Todo o processo de mudança é isso, você vai ter que estar consciente do que você vai ter que fazer,
Em alguns momentos vai entrar piloto automático, você vai ter que perceber, identificar, ou nessa situação entrou piloto automático. O que eu faço com isso? Da próxima vez, vou tentar de novo. Esse piloto automático, ele vai começar a desaparecer. E o novo comportamento de tanto você insistir, ele começa a ser incorporado como mais uma habilidade, como mais uma ferramenta, como uma estrutura interna sua mudando, né? E aí isso já não fica mais tão forte na tua consciência. Ah, quando eu for falar eu tenho que isso, aquilo. Não tem mais. Porque você entra lá, fala, conversa, se dá bem na conversa, sai e resolveu o teu problema. Ou seja, quando você chega neste ponto, a tua mudança está internalizada. Não tem mais aquele trabalho, aquela força, aquele esforço, né, mental e físico de fazer isso dar certo. A minha proposta é essa para você, é mudança. Mudança não é fácil, mudança é muito difícil, tem coisas que vocês não vão conseguir mudar, não vai ter como mudar, porque é estrutural, é da personalidade de vocês, e aí nesse ponto você vai ter que desenvolver uma coisa em relação a você, tolerância, paciência, compreensão com você mesmo, e a partir daí aceitar aquilo que você não consegue fazer diferente e mudar tudo aquilo que você consegue. Tem coisas que você vai conseguir mudar 100%, tem coisas que vai conseguir mudar 50% e tem coisas que definitivamente você não vai conseguir mudar. O meu objetivo é te ajudar nesse processo, é ser a bengala que você vai usar neste caminho. E depois, joga a bengala fora e vai ser feliz, e vai viver a tua vida, e vai seguir em frente, porque é isso que você precisa. Pessoal, meus telefones 50 49 08 63 50 49 08 63. O site para vocês entrarem, verem lá tudo que eu posto, tem alguns artigos, Terapia Vibracional SP.com.br, Terapia Vibracional SP.com.br. Tem também no YouTube, Lucia Arantes, também tem postado lá vários vídeos, e tem também no Face, vibracional.sp, também estão lá os vídeos. Ou seja, se você quiser ter uma noção maior do que é esse trabalho, entra lá no YouTube, tem depoimentos de vários clientes, de mudança tanto física quanto emocional, às vezes pessoas com muita dor, pessoas às vezes chegam sem um diagnóstico definido, e essa parte desse tratamento a gente foca muito na biorressonância, porque o resultado é muito mais rápido e ele vai, tudo que a gente vai agregando na tua vida, vai potencializando o teu tratamento convencional. Então, normalmente, se você não faz nada e só toma um remédio, desculpa, vocês têm um resultado. Quando a gente começa a agregar essa outra terapia, primeiro que reduz o estresse, isso é fantástico. Melhora a qualidade de sono, isso te ajuda muito. Você fica mais calmo, mais tranquilo, o resultado é excelente e potencializa tudo que você está fazendo. Pessoal, um grande abraço a todos, até semana que vem.